Porto. Com as classificações do campeonato já praticamente decididas, o Rally Vinho Alvarinho acabou por ser uma prova disputada em tons de cinzento. Os andamentos evidenciados, salvo raras e pontuais exceções, estiveram longe de ser brilhantes e o tempo foi um espelho disso mesmo. Chuva, frio e vento foram uma constante ao longo de todo o dia, mas nem isso conseguiu afastar um público numeroso da borda da estrada. Desistências apenas 3. António Teixeira e Miguel Soares apenas faziam 1 km e desistiam com problemas elétricos. Luís Silva e Luís Sousa desistiam em Trupuriz Lapela 2 com problemas mecânicos e Adruzilo Lopes e Luís Lisboa terminavam a sua prova na mesma classificativa após serem ultrapassados por uma das rodas do seu carro. José Rodrigues e José Alberto encerravam o grupo dos 10 mais após terem finalizado 1 minuto. Pedro Miranda e Duarte Costa terminavam na 9ª posição com o motor do Clio a falhar após uma prova regularmente corrida neste lugar. Jaime Sousa e José Carvalho levavam o Toyota Corolla GTI ao 8º lugar. Praticamente sem treinar, a equipa número 14 aproveitava as primeiras rondas para confirmar as notas e assim eram substanciais as melhorias de tempo quando das segundas passagens pelos troços. Costa Azevedo e Ruth Mendes terminavam a primeira secção no 7º lugar após uma disputa interessante com Madureira Marques. No entanto, nos 2 primeiros troços da segunda secção não possuíam os pneus mais adequados e atrasavam-se definitivamente, ficando assim com a 7ª posição. Madureira Marques e João Perdigão levavam o Renault 11 Turbo ao 6º lugar. Esta foi uma posição bem disputada, com Madureira a defender-se durante a manhã de Costa Azevedo e a tentar tirar o 5º posto a Pedro Azeredo. No entanto, problemas de embreagem, de intercomunicação e de faróis na última classificativa não os ajudaram em nada. Pedro Azeredo e Filipe Fernandes iam para este rally com o objetivo de tentar o 2º lugar no campeonato de produção. Como tal, mantiveram sempre um andamento muito forte, mas as 2 rodas motrizes não ajudavam nada com a quantidade de água que as estradas desta região apresentavam. Assim, contentavam-se com a 5ª posição final e a 3ª no campeonato. Ramiro Fernandes Cruz Monteiro venceram o agrupamento de produção ao terminarem no 4º lugar. Assim chegaram à 2ª posição final no campeonato após uma prova sem problemas. Paulo Meireles e António Abreu conseguiram um 3º lugar suado. Durante a manhã partiam um semi-eixo, mas este era um problema que se resolvia ainda antes do almoço. Mais difícil de resolver era, no entanto, a falta de pressão no compressor G, motivada pela quebra de um parafuso. Assim, somente na 2ª secção, após 4 classificativas sem pressão, Meireles viu o seu Golf novamente em forma. José Miguel, António e Manuel parecem finalmente estar com os problemas de fiabilidade do score resolvidos. Finalmente, desde que estrearam este carro no Rally da Madeira, terminaram uma prova e o único problema sentido no carro foi uma ligeira falta de pressão no turbo. No final, terminavam no 2º lugar. Fernando Pérez e Ricardo Caldeira dominaram inteiramente esta prova, somando assim 4 vitórias nesta época. O Score Cosworth esteve sempre em ótima forma e a equipa número 1 aproveitou mesmo para testar novas afinações do carro para a chuva. O Score, assim à chuva, apresentou um comportamento irrepreensível, para o qual contribuíram os pneus de piso mais aberto testados nesta prova. Integrada no programa do Rally Vinho Alvarinho, esteve também a última prova do Troféu Nacional de Clássicos. Rui Costa foi o vencedor deste troféu, que nos deixou boas promessas para a próxima época. A 5ª prova especial de classificação não era favorável a João Sardinha e António Anaquim, que saíam violentamente de estrada, nem a Rui Bevilacqua e José Segarra, que também, neste troço, acabavam com o score assente no tejadilho. Artur Mendes e Jorge Teixeira queixavam-se de problemas na travagem do Alfa Romeo, mas no entanto chegavam à 6ª posição. António Segurado e António Guerra sentiam o ruído de um rolamento gripado no Cortina 1600. No entanto, isso não os impediu de serem os 5º classificados. Fernando Cerqueira e Carlos Sá na primeira secção mantinham uma luta interessante com Rui Bevilacqua e na segunda tinham que se defender de António Segurado, que terminava a 6 segundos. No final, a dupla do Datsun era a 4ª classificada. Serafim Martins e Carlos Domingos, com o Ford Score RS 1600, eram os 3º classificados.
Nas duas primeiras especiais mantinham uma luta interessante com os pilotos que os seguiam na classificação, mas a partir da terceira prova especial da classificação sedimentaram o terceiro lugar. Joaquim Bessa e Pedro Pérez começaram na segunda posição e não mais alargaram. No final, terminavam com mais 38 segundos que os vencedores, apesar de se queixarem da falta de potência do motor do Porsche 911. Carlos Marques, Álvaro Ferreira é que não deram hipótese a ninguém. Logo na primeira classificativa puseram o score na liderança e daí para a frente foram controlando os acontecimentos durante as 6 especiais que constituíam a prova. O Campeonato Nacional de Rallys e o Troféu Nacional de Clássicos voltam para o ano.